Que a suprema consciência do nosso mundo, o Cristo terráqueo, continue nos amparando e que nós emocionalmente estejamos conectados a Ele através dos seus prepostos. E entre todos eles, que a nossa aspiração seja alimentada com a paisagem do anjo planetário, o orientador da humanidade, Jesus de Nazaré. Nós escolhemos mais 7 perguntas e, repetindo o que sempre pedimos, continuem perguntando. Abre aí o canal Adventos Crísticos, que tem todas as informações necessárias. TV Adventos Crísticos no YouTube. E a pergunta de hoje é: o que devemos entender quanto ao seu livro com o título Cristo, Médium de Deus? Então, nós lançamos esse livro em maio, já lançamos no Brasil e em Portugal. Esperamos que ele se espalhe ou seja espalhado pelo mundo. Daqui a pouquinho vamos ter a edição em inglês. Por enquanto, só temos em português. Então, o que devemos entender quanto? Olha, nós estamos há 2000 anos de Jesus para cá. E nunca, como a gente sempre repete, nenhuma religião, nem nenhuma fonte do conhecimento universal inseriu o Cristo no cristianismo. Inseriu o Cristo, o Criador da Terra, no cristianismo. Então, a pergunta é, o que isso muda? Imaginemos só, Cristo é o alimento sagrado das vidas de todos os reinos no planeta Terra. Então, repetindo o que já é do conhecimento e de domínio popular, a planta, o mineral, o vegetal, o animal irracional, o hominal, onde tem vida, tem o Cristo, alimentador dessas vidas. Então, o que muda? Só em nós concebermos Cristo na vida de todos nós, tudo muda. Então, qual é a tendência natural? Nós temos notícias que em Marte já não temos as doenças que nós temos na Terra, porque já é pedagogicamente todas as crianças preparadas para irem assimilando de que todos nós somos partes não apartadas do Cristo vida. Então, a criança vai se alimentando e vai crescendo, os seus chakras trabalhando, os seus plexos, tudo numa criança bem preparada. Quando chega a idade adulta, imaginemos como estão os seus pontos vitais. Quantas maravilhas os jovens já podem usufruir, tendo a paisagem mental. Eu sou parte não apartada do Cristo, Criador do mundo, onde nós estivermos atuando. Então, muda tudo muda. E aí, vamos alimentar. Cristo quer dizer amor universal. Olha, a proporção que nós vamos inserindo em nós próprios essa concepção. Eu sou parte não apartada do Cristo, toda a realidade dos nossos tecidos, nossos órgãos, das nossas células, tudo muda. Nossas células estão vivas. A essência da vida é Deus, mas o manipulador dessa essência é o Cristo terráqueo para nós. Então, tudo muda à proporção que nós formos inserindo o Cristo na nossa concepção. Então, a segunda pergunta é, no livro Cristo, Médium de Deus, você sugere inserirmos o Cristo no cristianismo. Em que consiste inserirmos o Cristo no cristianismo? Na primeira pergunta, praticamente já respondemos. Porque inserir o Cristo é inserir a essência da vida. Esqueçamos a palavra e coloquemos a abrangência que ela expressa. Nós temos um planeta. Nós estamos no planeta. Bilhões de bilhões de bilhões de vidas, nas mais variadas realidades evolutivas. E, no entanto, a essência do Cristo Criador é o alimento de todas as vidas do nosso mundo. Então, imaginemos como é que muda totalmente a nossa realidade. Isso tem sinônimo de vitalidade. A concepção, imaginemos só, nós mesmo sem uma visão que transcenda, mesmo acanhados como nós ainda somos,
para as coisas sagradas, imaginemos a pronúncia ou pronunciarmos a palavra Deus, Cristo, vida, Jesus, o anjo, o amor, a bondade, a compaixão. Você vê só, são palavras que estão impregnadas da essência da vida planetária, o Cristo, porque ele é a manifestação permanente, incondicional do amor universal. Então, inserindo o Cristo no cristianismo, olha, nós somos parte não apartadas, conforme sempre falamos do nosso Criador. Então, nós temos a essência de Deus em nós. E o representante desse Deus para nós, e alimento sagrado para todos nós também, é o Cristo terráqueo. E o movimentador, o manipulador, a essência que também foi humana, que a nossa tela mental concebe com mais frequência, mais facilidade, é Jesus, o sublime anjo planetário, o nosso sublime anjo terráqueo. O terceiro diz, tendo em vista a infantilidade espiritual da humanidade terrena, você acha que os terráqueos vão acatar a ideia de inserirmos o Cristo no cristianismo? É claro que sempre temos alguém se antecipando do tempo. Então, nós já estamos lidando com essa mensagem há 35 anos aqui na Terra. Imaginemos na imensidão do universo. Atualmente estamos encarnando e desencarnando na Terra, mas já trazemos experiência de outros mundos na imensidão do cosmos. Então, somos os espíritos responsáveis pela renovação do cristianismo. Então, esqueçamos um monte de dificuldades que nós, por estarmos encarnados, ainda encontramos dificuldade para conceber o nosso Criador e o alimento sagrado da vida de toda a criação do planeta Terra. Então, quando aqui pergunta, tendo em vista a infantilidade espiritual, se isso é uma questão só de momento. Nós temos falado e todo mundo já concebe. Os espíritos mais acanhados deixarão a Terra. Se eles vão deixar a Terra, aqueles em melhores condições que vão ficar na Terra, não tem mais a disputa tão acirrada do poder. Sou eu faço, eu quero. Né? Não teremos mais aqueles comerciantes do patrimônio moral da humanidade, o evangelho cristão. Então, esses espíritos mais acanhadinhos deixarão o planeta, conforme a gente sempre fala. E outras escolas planetárias, e outros mundos, eles vão ser oportunizados, e Deus é a perfeição absoluta, vão ser oportunizados para que lá consigam despertar o sentido sagrado das reencarnações. Então, é uma questão só de época. Não esqueçamos que nós já estamos em Aquário. A vibração da força interior, aqueles rituais, aquelas coisas que nós consideramos sagradas, maravilhosas, miraculosas, em épocas mais recuadas, para Aquário já não tem mais sentido. Agora é despertar a divindade que nós somos, a divindade que faz parte de todas as essências que têm vida no planeta Terra. Então, vamos em frente. Tendo em vista a... Não, essa já foi. A inserção do Cristo no cristianismo será apenas para os católicos ou também para a humanidade? Cristo não tem religião, gente. Cristo é a manifestação permanente do amor. Religião, como nós já concebemos, todas elas criadas pelos homens. Então, a visão das consciências superiores é que todos nós adquiramos a religiosidade. Esse é o propósito de alimentarmos pela força da fé, ou seja, da fidelidade ao que nós já concebemos como nossas verdades, essa ligação consciente com o Criador da Terra. Então, quando aqui pergunta, a inserção do Cristo no cristianismo será apenas para católicos? Não. Católicos é uma minoria. Qualquer religião é uma minoria. O Cristo é alimento sagrado das vidas. E não é só da vida humana. É das vidas, mineral, vegetal, animal, né, hominal, alimento sagrado dos desencarnados. Tudo depende do Cristo terráqueo. Então,
não fiquemos presos a essas particularidades. Como ficarão os povos que não se dizem cristãos? Isso é uma questão natural. Se nós estamos falando, né, já concebemos que os mais acanhadinhos com relação aos valores celestiais vão deixar o planeta, quem estiver ou quem continuar na Terra já vai ter uma outra visão. Já vai diminuir a disputa do poder, já não vai ter aquela ansiedade, aquela coisa tão forte no ter, porque ele já vai procurar se melhorar no ser. Porque, em outras palavras, nós vamos inserir o Evangelho nas nossas aspirações. Jesus não falou? Onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, o nosso tesouro passará a ser as aquisições dos valores morais, a nossa conexão com Deus. Então, nós já não vamos ter mais as lutas, as guerras, isso tudo vai deixando à proporção que nós vamos despertando o nosso Cristo interno. A sexta pergunta. Com a adoção do Cristo no cristianismo, como ficará a participação de Jesus nas milenárias aspirações dos católicos? Em linhas gerais, já respondendo. Porque saindo esses espíritos primários, esses espíritos ainda que só têm dois valores mais comuns a eles, o ter, os valores externos, e a libido. Né? Então, sente fome, essas coisas tudo no processo natural que nós herdamos dos animais. Mas com essa seleção, a mudança de frequência, as aspirações de quem ficar aqui por mérito e só por mérito ficaremos, aqueles já não terão mais essas preocupações. Então, com a adoção do Cristo no cristianismo, como ficará a participação de Jesus? Cada vez mais, nós temos Jesus como líder religioso, nós temos Jesus como um anjo planetário, nós vamos interagir. Jesus já é onipresente no planeta Terra. Então, por quê? Ele vive conectado por igualdade ou por aspiração, ou por frequências identificadoras do amor universal, ele já vive conectado ao Cristo terráqueo. Então, por essa razão, nós podemos conceber onde tiver 1, 2, 3, 10 milhões de humanos conectados pelo propósito nobre da sua conexão com Deus, ali estará Jesus. Porque a Terra é a manifestação externa, é o corpo do Cristo planetário. Jesus, como ele falou, eu e o Pai, quer dizer, eu e o Cristo somos um, em qualquer parte do planeta Terra, nós estaremos inserindo nas nossas concepções a presença do Cristo. E aí faremos maravilhas, maravilhas, maravilhas. Então, não é uma mudança apenas para católico, é para a vida do planeta Terra. A última pergunta diz assim: como ficará a cúpula do catolicismo com a inserção do Cristo no cristianismo? Olha, tudo muda. Né? É isso que nós já aprendemos, tudo muda. Então, aqueles que não conseguiram conceber, não se melhoraram, não se graduaram, não melhoraram as suas frequências para continuarem na Terra, deixarão o mundo. Então, esses mais acanhadinhos, conforme a gente fala sempre, deixarão o planeta. Então, todos nós, mais qualificados, se estivermos mais qualificados, já não teremos mais essas disputas, processo natural. Então, como ficará a cúpula do catolicismo? Essa cúpula, se forem espíritos superiores, continuarão no processo natural. Deus continuará nos amparando. Se forem aqueles que formarem ou que formaram a cúpula, tiverem interesses diferentes dos valores morais e éticos vividos e pregados por Jesus, deixarão o planeta. E aí é que vem o desencarne de 2/3 da humanidade, que deixarão o planeta Terra. E eles deixarão em espírito e verdade. Ninguém vai levar para nenhuma parte do universo o corpo biológico. Então, só Deus sabe. Por enquanto, não temos evolução ainda para concebermos
o que é separar o joio do trigo. Mas a previsão é que 2/3, 67% dos espíritos que integram o planeta Terra vão deixar este mundo e vão ser oportunizados em outras escolas na imensidão do cosmos. Continuemos. E, como sempre, a gente pede, questionem, façam pergunta. Nós estamos já há 35 anos divulgando livros da série Adventus Christi. Aqui tem 15 livros baseados em 700 mensagens aproximadamente, recebidas pela médium psicógrafa Terezinha Teixeira Pereira de Carvalho, e que nós transformamos em livro para facilitar e também em melhores condições para divulgar no planeta Terra. E nós, todos os livros lançados, nós apresentamos no Brasil e apresentamos em Portugal. Tá? Esse último, Cristo, Médium de Deus, em junho, nós lançamos em Portugal. Em maio, ainda deu tempo para lançar no Brasil. Adquiram todos eles lançados, editados pela Editora do Conhecimento, aqui não, em São Paulo, aqui no Brasil. Permaneçamos conectados à fonte do amor, o Cristo terráqueo.